e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim: devemos imitar, capítulo 12, verso 1, o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio ao quê? Jesus Cristo foi perseverante. Essa palavra perseverar, ela sugere alguma coisa para você? O que é perseverar? Hein? Não desistir. O que é perseverar? Alguém tem mais alguma ideia? Paciência. Alguém falou lutar. Exatamente. Amém, pessoal? Gente, no mundo, Jesus ele disse: no mundo tereis aflições. Entenda uma coisa: enquanto você estiver respirando nesse mundo, você vai enfrentar aflição. É muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês: não, você não vai ter aflição, vai tudo ser um mar de rosas. É muito fácil, mas eu preciso passar para vocês a verdade, gente. No mundo nós teremos aflições, isso é o que diz a palavra de Deus. E eu digo mais: quem de vocês conheceu essa obra ou veio para a casa de Deus por conta de uma doença que você tinha? Balança-se a mão. Ô bispo, eu fiquei sabendo, eu estava doente, eu vim e fui curar. Balança-se a mão. Glória a Deus. Quem conheceu a obra de Deus por conta de um problema na família? Glória a Deus. Deus agiu na sua vida, transformou tudo. Graças a Deus. Quem conheceu a Deus por conta de um problema financeiro? Ô bispo, estava enrolado, amarrado, está tudo embolado na minha vida. E você veio para a presença do Senhor e Ele agiu, entrou com ação na sua vida. A verdade é que todos nós aqui, sem exceção, viemos para a casa de Deus, para a presença de Deus, por conta de um problema, por conta de uma aflição. Ou seja, se não fosse a aflição, eu e você jamais estaríamos aqui. Essa é a verdade. Alguns dizem assim: mas bispo, eu não tinha problema financeiro, eu não tinha problema na saúde, eu não tinha problema familiar. Mesmo assim você veio para casa, para a presença de Deus, por conta de um problema. Talvez você sentia, talvez era um vício na casa, na família, ou até contigo. E se não era um vício, você sentia um vazio, sabe? Aquela necessidade de se preencher com alguma coisa. Talvez você era uma pessoa triste, amargurada, angustiada. Ou seja, de um ou de outro jeito que nos trouxe até Deus, foi uma situação difícil. Porque se não fosse essa situação difícil, eu e você sequer estaríamos aqui na casa do Senhor. Sequer estaríamos aqui na casa de Deus. Não estaremos. Então o que nos traz até Ele realmente são situações difíceis. E Ele sempre vai permitir que nós enfrentemos certas situações difíceis. Sabe para quê? Para que nós venhamos manter a chama da nossa fé acesa. Quando é que a pessoa relaxa e ela acaba dando vazão para o mal? É quando ela acha que está tudo bem. Aquela sensação de bem-estar faz a pessoa relaxar, faz a pessoa virar relapsa. E nisso daí, ela acaba morrendo espiritualmente falando. Agora, enquanto houver um problema, você tem que lutar. E olha a verdade, tem que lutar, tem que batalhar, joelho no chão, oração, jejum,
fé de um lado, fé do outro, sobe um monte, clama, pede, busca. Digam graças a Deus. Então entenda que no mundo nós teremos aflições e Deus permite essas aflições para nos manter na fé. Você vai ver Jesus chegando da casa de Marta e Maria, e Lázaro está morto tem quantos dias? 4 dias enterrado. O que é que Jesus faz? Pai, graças te dou. Jesus agradece. Porque se não tivesse aquele tipo de situação, ele não ia precisar agir a fé naquele momento. Marta não ia precisar agir a fé naquele momento. Maria não ia precisar agir a fé naquele momento. Quando elas removem a pedra, elas estão agindo a fé delas naquele momento. Quando Elias sobe o monte, tem lá 450 profetas de Baal, ele diz assim: Senhor, graças te dou. Ele também agradece. Porque se aqueles profetas de Baal não estivessem ali, não haveria necessidade de usar fé. Então eu quero que você entenda que Deus até permite que essa situação que você está enfrentando, esse problema, essa dificuldade venha, para que você possa agir a tua fé. É o que vai manter a chama da tua salvação acesa. Digam graças a Deus. Então diz assim a palavra, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Ele diz assim: muito embora nós vemos com os nossos olhos e ouvimos vários testemunhos, nós temos que nos desembaraçar, ou seja, se afastar, ou seja, abrir mão, se desligar de todo o pecado, de tudo aquilo que Satanás, de uma forma sagaz, das armadilhas que Satanás, de uma forma sagaz, ele tenta lançar para nos derrubar. Gente, Satanás vai tentar até o teu último suspiro. Presta atenção no que eu vou dizer. Enquanto eu e você vivemos, ele vai tentar até o teu último suspiro te derrubar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que ele puder fazer para puxar o seu tapete e te deixar da vergonha, ele vai fazer. Porque tem uma coisa que você tem que ele não tem, sabendo? Eu e você podemos ser pecadores, falhos. Para nós ainda tem jeito, tem salvação. E para Satanás não tem mais o quê? Não tem salvação para ele. Então o que ele puder fazer para trazer você na mesma sarjeta que ele se encontra, ele vai fazer. Ele vai tentar plantar ódio, mágoa, pecado e um monte de coisa no seu coração. Então Paulo diz assim: muito embora cercado de vários testemunhos, ou seja, os testemunhos eles fortalecem a nossa fé, nós temos que correr de uma forma sagaz para a proposta que Deus nos faz. Qual é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida? É salvação. Então corra para a proposta que Deus te faz. Procure abraçar a salvação. Procure agradar ao Senhor. Procure fazer a vontade dele. Diga graças a Deus. Ele diz aqui: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia.
Satanás vai te assediar todo santo dia. Ora por uma tentação, ora por uma provação, ora tentando sujar o teu coração todos os dias. E esse advérbio aí, tenazmente, significa dizer que ele vai usar de uma sagacidade. Vou traduzir: significa dizer que ele vai agir de uma forma tão astuta para que você não perceba. Quando você for dar conta, você caiu na sarjeta igual ele. Vocês estão entendendo como é que ele trabalha? O diabo vai falar aquilo que você quer ouvir. Satanás vai falar aquilo que você quer ouvir. Certa vez ele apareceu a Eva. Obrigado, meu irmão. Ele apareceu a Eva e ele disse assim para Eva: Eva, vem cá. Que foi mesmo que Deus disse? E Eva pegou e falou assim: não, Deus nos deu tudo aqui nesse jardim. Deus falou que tudo aqui é nosso. Porém, existe uma árvore aqui no meio do jardim que nós não podemos tocar, nós não podemos comer, sequer chegar próximo dela. Amém, pessoal? E Satanás pegou e falou: não, é tudo brincadeira. O diabo fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Não tem nada a ver. A verdade é que no dia que você tocar, no dia que você comer dessa fruta, você vai ser tão sábio como Deus. Você vai ser igual a quem? Igual a Deus. E tudo que ela queria ouvir é isso mesmo. Então ela pegou e falou assim: poxa, ela olhou para aquela árvore, olhou para aquela fruta e falou assim: não é que é linda? Não é que a fruta é desejável, é agradável? Ou seja, toda vez que Eva passava ali, ela olhava para aquela árvore, ela olhava para aquela fruta e era desejável. E Satanás veio e falou para ela o seguinte: você pode tocar, pode comer, que não vai dar em nada. Pelo contrário, você vai ser tão inteligente, tão sábio como Deus. Você vai estar no mesmo patamar, no mesmo nível de quem? De Deus. O diabo fala o que nós queremos ouvir. Cuidado com aqueles que falam o que você quer ouvir. Amém, pessoal? Cuidado com aqueles que falam o que você quer ouvir. A Eva foi lá e tocou, gente. Deu para o esposo. E a Bíblia diz que ali foi o fim de tudo. Eles foram expulsos do jardim do Éden. E a história todos nós conhecemos. Amém, pessoal? Então Satanás age de uma forma tenaz. Ele age de uma forma astuta. Ele age de uma forma, ele é calculista. Ele pensa em cada passo que ele dá para dar o bote. Em cada passo que ele dá. Não, quer saber, eu vou fazer assim, depois eu faço assim, depois eu ajo daquele outro jeito, e quando ela menos esperar, eu vou lá e puxo o tapete dela. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Vigie, ore, para que nós não venhamos cair em tentação. Amém? Continuando, diz assim, ó. O versículo 2: olhando firmemente para o autor que da nossa, gente, olhe firmemente, ou seja, coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Sabe por que existe muita gente revoltada dentro da igreja? Sabe por que existe muita gente inconformada dentro da igreja? É porque elas olham para o homem. Amém? Enquanto você olhar para o homem, você vai continuar inconformado e revoltado. Sabe por quê? Porque um dia você vai estar na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja com a irmã nossa.
E na Assembleia de Deus você vai olhar e vai ver coisa errada. Aí você vai sair da Assembleia de Deus, você vai para a Católica e você vai ver coisa errada na Católica. Da Católica você vai sair e vai para a Universal, vai ver coisa errada na Universal. Da Universal você vai sair e vai vir para a Mundial, e na Mundial também vai ver coisa errada. Da Mundial você vai sair e vai para a Presbiteriana, na Presbiteriana você vai ver coisa errada. Sabe por quê? Porque você olha para o homem. Enquanto os seus olhos estiverem postados no homem, você vai sempre enxergar ele em tudo. Agora, quando você faz o que o apóstolo Paulo diz aqui ao povo hebreu, ele diz assim: Paulo está preso, entendam? E ele escreve essa carta, ele diz assim: olhem firmemente para quem? Foque nele. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas firmemente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, quando você firma os olhos, fixa a tua fé, os teus olhos, no autor e consumador da tua vida, então nada, ninguém te para, nada, ninguém te derruba, nada, ninguém te atrasa, nenhuma armadilha do mal é capaz, sabe, de te derrubar. Diga glória a Deus, porque os seus olhos não estão postos em homens, os seus olhos estão postos em quem? Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava o quê? Proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está sentado à destra do trono de quem? Olhe para ele. Olhe para aquele que suportou a cruz e venceu. Olhe para aquele que suportou a cruz e venceu. Fixe os seus olhos, a sua fé nele. E quando você fixa os seus olhos, a sua fé nele, ninguém te para, Luiz. Pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que vier, nada te para. Diga glória a Deus. Amém? Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhar para aquele que suportou o quê? Jesus suportou o quê? Oposição. Amém? O que é oposição? Essa palavra oposição sugere o quê? Oi? Os contras? Quem é do contra? É isso mesmo. Entenda uma coisa: sempre vai ter alguns do contra que vai na contramão do que você acredita, do que você vive. Mas isso não quer dizer que o fato disso acontecer, Deus te abandonou, Deus te rejeitou, nada disso, pelo contrário. Amém, pessoal? Se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, suportou, teve que suportar, que dirá eu e você, que somos falhos, que somos tão pequenos, tão insignificantes? É ou não é verdade? Que dirá eu e você que somos, sabe, essa é a verdade, nós somos tão insignificantes. Amém, pessoal? Então continue fitando os olhos naquele que é autor e consumador da tua fé.